Quando ele puxou o colchão embolorado, não esperava encontrar algo assim. Pequenos gemidos cortaram o silêncio e seu coração disparou. Entre a sujeira havia filhotes, frágeis, tremendo, abandonados. Mas conforme olhou mais de perto, algo estava errado, muito errado. Eles não eram cachorros. E quando a verdade veio à tona, todos ficaram chocados. Ryan Carter nunca foi do tipo que ignorava um pedido de ajuda. Crescido em uma cidade pequena onde todos conheciam todos, ele aprendeu desde cedo que pequenas ações podiam fazer uma grande diferença. Seja consertando cercas para vizinhos idosos ou resgatando animais perdidos, ele sempre sentiu que seu papel no mundo era agir quando ninguém mais o fazia. Então, quando a iniciativa de limpar a vizinhança surgiu, ele foi um dos primeiros a se voluntariar. O bairro vinha se transformando em um depósito de lixo a céu aberto com móveis velhos, sacos rasgados e todo tipo de entulho espalhado pelos becos e terrenos baldios. Além de ser desagradável de olhar, era um convite para pragas e doenças. Ryan não queria viver em um lugar assim. Junto com outros voluntários, ele passou a manhã recolhendo detritos, enfiando as mãos enluvadas em meio ao lixo e arrastando móveis abandonados para o caminhão de descarte. Em certo momento, se afastou um pouco do grupo, dirigindo-se a um amontoado de entulho perto de um velho barranco. Entre pedaços de madeira e um colchão embolorado, ouviu um som fraco, quase como um guincho abafado. Ele franziu a testa e se aproximou, movendo os escombros com cautela. Quando puxou o colchão, o som se intensificou. Pequenos gemidos, quase imperceptíveis. Ryan congelou por um instante antes de levantar a borda do tecido rasgado. Ali, no meio da sujeira, estavam 5 filhotes minúsculos, encolhidos uns contra os outros. Suas pelagens escuras estavam cobertas de poeira e seus corpos tremiam visivelmente. Os olhos ainda fechados indicavam que tinham poucos dias de vida. O coração de Ryan disparou. Quem os deixaria ali? A única explicação razoável era que uma cadela de rua os havia escondido naquele canto e depois sumido, talvez em busca de comida. Mas se ela não voltasse a tempo, aqueles filhotes não sobreviveriam. Bessie! Ele chamou, girando o corpo para procurar sua amiga, que recolhia entulho do outro lado da rua. Bessie largou os sacos que carregava e veio correndo ao ver a expressão dele. O que foi? Ryan apenas apontou para os pequenos corpos encolhidos. Ela arfou. Meu Deus! Eles estão vivos! Ele assentiu, já tirando o casaco para improvisar um abrigo. Precisamos levá-los ao veterinário. Agora, Bessie não discutiu. Juntos encontraram uma caixa vazia e a forraram com o tecido mais macio que puderam encontrar. Ryan colocou os filhotes com cuidado, acrescentando uma garrafa plástica cheia de água morna para tentar mantê-los aquecidos. Com a caixa nos braços, ele correu para o carro de Bessie. A urgência pulsava em seu peito. Ainda dava tempo, precisava dar, mas ao chegarem à clínica veterinária, a situação tomou um rumo inesperado. O Hillside Wildlife Rescue era mais do que uma simples clínica veterinária. Além de atender animais domésticos, o centro também resgatava e reabilitava espécies silvestres antes de devolvê-las à natureza. Para Ryan, aquilo era um alívio. Os filhotes agora estavam em boas mãos. Assim que chegaram, a equipe os acolheu com eficiência. Uma veterinária experiente pegou a caixa com cuidado e levou os pequenos para uma sala de atendimento emergencial. Ali, seriam aquecidos e alimentados com uma fórmula especial, já que nessa idade precisariam de nutrição constante para sobreviver. Eles são muito novos, mas vamos fazer o possível, a veterinária disse com um tom tranquilizador. Antes de ir embora, Ryan e Bessie tiraram algumas fotos dos filhotes. Era um momento que queriam registrar, mas também tinham outra intenção: divulgar as imagens online e tentar entender como eles foram parar ali. Talvez alguém soubesse de algo, mas a internet, como sempre, é imprevisível. A publicação não demorou a ganhar tração. Nos primeiros minutos, os comentários eram os esperados. Pessoas oferecendo ajuda, perguntando se os filhotes estavam seguros e indignadas com a possibilidade de abandono. Mas logo começaram a surgir respostas que destoavam do padrão. Um usuário atento ampliou as imagens e franziu a testa. Tem algo errado com esses filhotes, escreveu. Outro respondeu quase de imediato. O formato dos focinhos está estranho. A conversa tomou um rumo inesperado. Pessoas começaram a analisar detalhes que Ryan não tinha percebido antes. A primeira coisa que chamou a atenção foi o comprimento dos focinhos, alongados demais para filhotes de cachorro. Em seguida, outro detalhe começou a se destacar: as caudas. Elas eram finas, compridas e pareciam desproporcionais em relação ao corpo. Espera aí,
Alguém comentou, anexando uma imagem comparativa. Isso não parece um filhote de cachorro. As teorias começaram a pipocar. Alguns acreditavam que eram cães de uma raça exótica, enquanto outros apostavam que eram roedores silvestres. Um usuário sugeriu que poderiam ser filhotes de raposa, mas um especialista logo refutou. Não são raposas. As orelhas seriam diferentes. O mistério crescia. Ryan sentiu um frio na espinha ao acompanhar a enxurrada de notificações. Ele não sabia no que acreditar, mas então, uma mensagem específica o fez prender a respiração. A notificação veio de uma conta verificada, um especialista em fauna silvestre. Diferente das especulações anteriores, esse comentário não era uma simples suposição. Era um alerta. Você precisa recuperar esses filhotes imediatamente e levá-los de volta ao local onde foram encontrados. O tempo está se esgotando. Ryan releu a mensagem, o coração acelerado. O que diabos isso significa? Murmurou. Antes que pudesse pensar em uma resposta, outra mensagem apareceu. Eles não são cachorros. O sangue sumiu de seu rosto. Afinal, o que ele havia resgatado? A resposta que Ryan e Bessie tanto esperavam veio de uma fonte inesperada. Martin Hamilton, fundador de uma organização dedicada ao bem-estar de raposas, havia entrado em contato. Bessie, que ainda monitorava as reações à postagem, sentiu o coração disparar ao ler o que ele tinha a dizer. Os filhotes que todos haviam confundido com cães não eram cães. Eles eram raposas recém-nascidas. A revelação caiu como um raio. Ryan piscou algumas vezes, processando a informação. Raposas? Repetiu, incrédulo. Fazia sentido. Agora que olhava novamente para as fotos, os focinhos alongados, as patas delicadas e os rabos compridos não pareciam tão típicos de filhotes de cachorro. Mas o que fazer agora? Obviamente, ninguém apareceria para reivindicar filhotes de raposa. A única alternativa era devolvê-los ao lugar onde foram encontrados, na esperança de que a mãe voltasse para buscá-los. Mas havia um problema. A pilha de entulho onde ficava a suposta toca já tinha sido removida durante a limpeza do bairro. O esconderijo que antes os protegia agora era apenas um espaço vazio. Sem um local fixo, como poderiam garantir que a mãe os encontraria? Sem tempo a perder, a organização de Hamilton acionou Paul MacDonald, um especialista em resgate de animais silvestres. Ele tinha experiência com casos assim e poderia ajudar a garantir que os filhotes tivessem a melhor chance de sobrevivência. Ao chegar, MacDonald compartilhou informações surpreendentes. Segundo ele, era extremamente comum que filhotes de raposa fossem confundidos com cães. Quando recém-nascidas, suas pelagens não têm o tom avermelhado vibrante dos adultos. Em vez disso, são marrons e escuras, o que aumenta ainda mais a confusão. Muita gente já cometeu esse erro antes, explicou ele. Mas o importante agora é corrigir a situação. Ele também esclareceu como os filhotes haviam acabado sozinhos no colchão. Raposas frequentemente deixam suas crias em locais seguros enquanto saem para caçar. Isso não significa que foram abandonadas, apenas que a mãe estava perto, observando de longe. A prioridade agora era reunir os filhotes com a mãe, mas para isso precisavam seguir um plano cuidadoso. MacDonald chegou ao local pontualmente às 4 da tarde. O colchão que antes servia de abrigo para os filhotes havia sido removido, mas ele não estava preocupado. Raposas raramente têm apenas uma toca. Se a mãe estivesse por perto, ela encontraria um novo caminho para recuperar sua ninhada. Com extrema delicadeza, ele colocou a caixa de papelão no chão, garantindo que os pequenos não fossem perturbados. Não havia nada mais a fazer além de esperar. Os filhotes estavam aquecidos apenas por uma garrafa de água morna improvisada. MacDonald tomou uma decisão que surpreendeu Ryan e Bessie. Não os alimentaria. Eles já passaram por muita coisa hoje e qualquer alimento impróprio pode fazer mais mal do que bem, explicou. Além disso, temos uma vantagem. Ryan arqueou as sobrancelhas. Vantagem? MacDonald sorriu de leve. Se eles ficarem com fome, vão chorar. E se chorarem, a mãe os encontrará. Era um plano simples, mas baseado no instinto mais primitivo da natureza. Os filhotes chamariam pela mãe e ela viria. Agora restava apenas esperar. O sol já descia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e lilás. Cada minuto parecia se arrastar, e se a mãe não voltasse? Ryan trocou um olhar inquieto com Bessie, mas MacDonald permaneceu impassível. Ele já tinha visto isso acontecer antes. A natureza seguia suas próprias regras. Então, um farfalhar suave quebrou a monotonia. Ryan ficou imediatamente tenso, seus músculos enrijecendo.
Algo estava se movendo na floresta. Bessie segurou a respiração. MacDonald, no entanto, apenas estreitou os olhos, acompanhando o movimento discreto entre as sombras. A mãe raposa estava ali. No início, apenas um par de olhos brilhantes surgiu entre os arbustos. Pequenos e atentos, observavam com cautela o cenário à frente. A raposa hesitou. Seus sentidos estavam aguçados, avaliando qualquer possível ameaça. Seus filhotes ainda estavam ali. Ela podia ouvi-los. Os chamados fracos dos pequenos foram suficientes para fazer seu corpo tenso se mover. Primeiro, ela deu um passo para fora da mata, depois outro. Seus movimentos eram baixos e silenciosos, como se deslizasse sobre o solo. O focinho farejava o ar, verificando se o perigo ainda estava próximo. Ryan observava sem piscar. Se eles se mexessem rápido demais, poderiam assustá-la. A raposa parou ao lado da caixa, a cauda esguia repousando imóvel sobre o chão. Seus olhos percorreram cada canto antes de, finalmente, abaixar o focinho para farejar os filhotes. Então, com um movimento ágil e preciso, agarrou um deles pela nuca e desapareceu na escuridão da floresta. Ryan esperou. Esperou que ela voltasse imediatamente, mas para sua surpresa, a clareira permaneceu vazia. O silêncio era absoluto. "Por que ela não voltou?" murmurou Bessie, inquieta. MacDonald, ao contrário deles, parecia relaxado. "Ela sabe que os outros estão seguros", explicou calmamente. "Vai esperar até o anoitecer para buscar o resto." Ryan franziu a testa. "Mas por quê?" "Ela não quer correr riscos. Durante o dia, ainda há movimento de pessoas, predadores. Raposas são inteligentes. Se ela puder garantir que os filhotes estarão protegidos até um momento mais seguro, vai fazer isso." O que ele dizia fazia sentido, mas não tornava a espera mais fácil. O tempo continuou se arrastando. O céu escureceu gradativamente e a temperatura começou a cair. Então, quando o crepúsculo deu lugar à noite, o farfalhar voltou. A mãe raposa emergiu novamente, mas dessa vez sem hesitação. Seu corpo se movia com mais confiança e ela avançou diretamente até a caixa. Pegou mais um filhote. Desapareceu. Minutos depois, voltou e levou o outro. Depois, mais um. O padrão se repetiu até que às 7 da noite restava apenas o vazio dentro da caixa de papelão. Os filhotes estavam onde deveriam estar. Ryan soltou um longo suspiro, sentindo o peso da tensão finalmente se dissipar. Bessie sorriu cruzando os braços, aliviada. MacDonald pegou o celular e digitou uma rápida mensagem para Hamilton, anexando uma foto da caixa vazia. "Todos foram levados. Missão cumprida." A resposta veio logo depois. "Ótimo trabalho." Ryan olhou para a floresta, imaginando a raposa-mãe reunida com sua ninhada em algum canto escondido. Aquele era o tipo de final que nem sempre acontecia, mas dessa vez tudo havia dado certo. MacDonald olhou para o céu escuro e deu um pequeno sorriso. "Esse é o melhor tipo de resgate", disse ele, "quando a natureza pode seguir seu próprio curso." Agora, imagine um homem sozinho na floresta, imobilizado sob o peso de um tronco caído, enquanto a neve se acumula ao seu redor e o frio ameaça consumir suas forças. O silêncio é interrompido por uivos distantes e então surgem sombras entre as árvores. Lobos famintos o cercam. Ele não tem como fugir, nem como se defender. O coração dispara. Seria esse o seu fim? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!